Boa noite, tudo bem com vocês? Começando a nossa live aí de segunda-feira, né? Deixando o pessoal entrar aí pra gente poder começar. Hoje eu vou conversar sobre bloqueios emocionais. Então, vamos ver se você tem, se você não tem. Vou falar um pouquinho também como trabalhar em relação a isso, ok? Então, quero discutir esse tema com você. O pessoal tá entrando aí. Carol, Simone, quanto tempo? Pessoal que tá entrando, Vinícius também, me dá um oi aí se vocês estão me vendo bem. Duda, a Duda tinha tempo que eu não te via por aqui, hein? Ana, eu vi semana passada. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Que eu já quero começar. Hoje eu quero falar sobre bloqueios emocionais. Acho que é um tema legal pra gente poder conversar. Acho que é um tema que aparece muito em consultório, né? Então, acho que tá na nossa vida. Vou até te explicar por que esse negócio tá tão na nossa vida, até muito mais do que a gente imagina que tá. Então, o som tá ok. Olha só, vamos falar então sobre bloqueios emocionais. Então, talvez você tenha ouvido falar isso como trauma, ou, não sei, não consigo, né? As pessoas falam, tratam isso às vezes dessa maneira. O que é um bloqueio emocional, né? Pensando aí um pouquinho mais pragmático, o que a gente está dizendo quando a gente fala sobre o bloqueio emocional? O bloqueio emocional, ele vai ser uma barreira, ou mental ou emocional, que impede que aquela pessoa acesse emoções, né, ou sinta ou expresse emoções de uma maneira saudável. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é que um bloqueio emocional é uma muralha que a gente vai construir. Freud chamou isso de mecanismo de defesa. Basicamente, o nosso corpo, ele é muito fantástico, essa é a verdade. Por quê? Porque nós temos um sistema de defesa. Olha que impressionante. O nosso sistema de defesa, você conhece ele como sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, o objetivo dele é nos proteger fisicamente. Então, se entra uma bactéria no meu corpo, ele vai combater. Se entra um vírus no meu corpo, ele vai combater. Se eu tenho uma reação alérgica, o meu corpo combatendo um objeto que ele considera estranho. O nosso sistema imunológico, ele nos protege fisicamente para nos manter são. Só que o que acontece com as nossas emoções? A gente ainda não descobriu um nome para isso, mas a verdade é que nós também temos um sistema de defesa emocional. O que isso significa na prática? A dor emocional ela é tão severa como todas as outras. Tanto que em situações de trauma extremo, situações extremas, o que a gente pode fazer? A gente pode dissociar. Essa é uma coisa que pode acontecer com a nossa mente. O que é uma dissociação? Quando eu passo por um evento muito traumático e eu não estou conseguindo lidar ou suportar aquela dor, é como se eu me desconectasse de mim. As pessoas relatam, por exemplo, ao passar por eventos muito traumáticos, numa situação de estupro, a pessoa relata como se ela estivesse vendo ela de fora, com aquilo acontecendo, e era ela, mas não era ela porque ela estava fora. O que aconteceu? Essa pessoa dissociou naquele momento. Isso é um mecanismo de defesa. Se você for estudar, por exemplo, a questão de transtorno de múltipla personalidade, a ideia do transtorno de múltipla personalidade é uma personalidade que vai sendo fragmentada, né? E essa fragmentação que acontece, parte do objetivo dela é proteger emocionalmente aquele indivíduo. Eu não tô lembrando o nome da série agora na Apple, mas depois eu pego para vocês, que é uma série que vai falar sobre isso. O menino sofre uma situação de violência sexual na infância pelo padrasto, só que naquele momento ele fragmenta. Quando ele fragmenta, o irmão dele que estava morto aparece e o irmão dele fala, não, fica aí, deixa que eu vou. Quando acontece essa fragmentação, e aí essa vai ser a primeira, quando ele volta a passar por situações de extremo estresse, o que ele faz? Ele fragmenta demais. Ele fragmenta novamente, Ok? Viajei agora. Mas olha só, quando nós falamos de bloqueio emocional, nós estamos dizendo então que nós temos um sistema de defesa que vai vir agora para me resguardar daquela dor. Se o meu corpo desliga quando a gente tem uma dor física muito intensa, a mesma coisa vai acontecer quando a gente entra em estados emocionais. Regiane, não sei te responder, tá?
Posso investigar isso para você. Quem tem transtorno de múltipla personalidade tem possibilidade de ter TEA. São coisas diferentes, tá? Porque o TEA vem de uma questão do neurodesenvolvimento e o transtorno de múltipla personalidade vai ser construído na vida daquela pessoa, principalmente em decorrência dessas séries de dores emocionais, ok? Mas vou ficar te devendo essa resposta aí. Qualquer dia eu respondo aqui, vou investigar e respondo para você depois, ok? Olha só, se eu tô criando uma defesa para me proteger de dores emocionais, o que que produz isso? Então, quando a gente vai falar que você tem um bloqueio, você possivelmente passou por uma situação de trauma ou uma situação de uma perda muito significativa. Então, às vezes a pessoa tem um término de relacionamento e isso gera um bloqueio emocional nela para ela se envolver com outras pessoas. A pessoa passa por uma situação de abuso físico e, né, abuso sexual, por exemplo, e a pessoa começa a não conseguir que outras pessoas toquem no corpo dela. E isso é um bloqueio, e essa pessoa começa a não querer se relacionar, por exemplo. Isso é um bloqueio que está acontecendo em decorrência daquela situação de trauma. O que mais pode produzir bloqueios em nós? Estresse, situações de estresse crônica. Quando uma pessoa entra num burnout e ela pensa em voltar para o trabalho, ela tem uma crise de choro, o estresse crônico leva essa pessoa a criar uma proteção. O corpo não quer mais estar naquele lugar. Olha só, quando você tem, e aí eu acho que isso aqui vale a pena. Deixa eu falar disso aqui. Gente, só um minuto, porque eu tô com um pequeno probleminha aqui em casa, mas eu já vou resolver. A vela tá um pouco mais acesa do que ela deveria. Coisas que acontecem ao vivo. Se começar a pegar fogo, eu aviso vocês, mas por enquanto tá sob controle. Olha só, deixa eu voltar nisso aqui. Nós vivemos muitas emoções. Tem dias que é bom, tem dia que é ruim, tem dia que você chora, tem dia que você ri, tem dia que você recebe uma boa notícia, tem dia que você recebe uma notícia que uma pessoa que você conhece está no hospital e aquele dia não é bom. A vida acontece desse jeito, essa é a verdade. Isso significa que essas situações vão produzir trauma em nós? Não necessariamente. Nós temos capacidade de fazer processamento emocional. Então, eu passo por uma situação de estresse, eu lido com aquela situação, a vida segue. Quando uma situação gera um trauma, para gerar um bloqueio emocional a ponto de trazer consequências para sua vida, algumas coisas aconteceram aqui. Quais coisas aconteceram aqui? Você teve um volume emocional tão intenso que você não conseguiu processar aquela informação. Ok? Quando que isso acontece? Quando que eu recebo esse volume emocional muito intenso? Situações de trauma, perdas significativas, abusos, mudanças abruptas. Pessoas que têm dificuldade com mudança, se ela tem uma mudança muito abrupta, isso pode gerar um trauma nela. Situações de estresse crônico. Você tem um dia estressado? Problema nenhum. Você tá 2 meses estressado, 3 meses estressado? Isso tem problema. Ok? Isso vai gerar consequências. Experiências negativas, como se você cresce em contextos de ambiente que só tem crítica. Sabe, tudo que você faz a pessoa critica? Tudo que você faz crítica, rejeições, fracassos. Quando essas situações se tornam muito corriqueiras na sua vida, ou isso acontece de uma determinada forma, tem muita chance de você criar um bloqueio emocional. Ok? Quando o bloqueio emocional acontece, significa que você precisou criar uma proteção foi criada ali naquele momento para te defender da intensidade daquela emoção. Então, você está se protegendo quando você cria um bloqueio. Faz sentido isso aqui? Introdução, tá? Tudo bem? Vamos seguir. Olha só. Então, a pergunta é, você tem um bloqueio emocional? Vamos começar a live agora, hein? Você tem um bloqueio emocional? Essa é a pergunta. Quando um paciente chega na terapia, como que eu sei que aquela pessoa tem um bloqueio emocional? Como que nós identificamos os bloqueios emocionais? Primeira coisa que você precisa identificar se você tem muita dificuldade
de nomear suas emoções. É muito comum, às vezes, o cliente, quando ele começa a fazer terapia, você começa a fazer perguntas para ele e ele responde muito não sei. Ah, não sei o que lá, não sei. Ah, não sei o que, não sei. E o que você lembra disso aqui? Não lembro de nada. Você tem paciente que não lembra de nada? Ele fala, nossa, não lembro de nada. Pode acender a lâmpada na sua cabeça pensando, existe trauma. O fato da gente esquecer elementos muito essenciais no nosso processo de desenvolvimento é porque provavelmente a gente criou uma camada de proteção em relação àquilo ali. Quando você tem muita dificuldade de saber o que você sente, provavelmente você não teve um bom desenvolvimento no sentido de te ajudar a gerenciamento emocional e te ajudar a fazer essa nomeação. E isso significa que você começa a ter dificuldade de entender o que você sente. Então, se o seu normal é não saber o que você está sentindo, isso pode ser sim uma consequência de um bloqueio emocional que você vivencia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sentir-se emocionalmente entorpecido ou desconectado. Emocionalmente, quando nós nos relacionamos, nós também nos conectamos emocionalmente, né? O ser humano tem essa capacidade, eu consigo sentir parte daquilo que você está sentindo. Quando eu não consigo fazer isso, provavelmente é bloqueio emocional. É como se as minhas antenas emocionais de conexão ao outro tivessem sido cortadas. Então, eu tô com o outro, eu saio com o outro, mas eu tô desconectada, eu não sinto nada. É como se não fizesse diferença eu estar ou não estar ali. Um outro aspecto aí normal quando a gente fala de bloqueios emocionais são pessoas que se entorpecem muito, pessoas que buscam entorpecimento constante. Isso fala de traumas. Olha só, eu estava até falando disso um pouco mais cedo. Todo mundo tem trauma, vamos falar a verdade, todo mundo tem trauma. Se você acha que você não tem trauma, você está muito enganado, porque o primeiro trauma que a gente vivencia é o parto. Gente, o parto é um evento extremamente traumático para nós. Para mãe, não, para mãe também. É um trauma para todo mundo que está envolvido o parto, essa é a verdade. Imagina você, quentinho, num lugarzinho quente, numa aguinha morna, olha que delícia. Sem precisar fazer nada, chega a comidinha para vocês. Ai que delícia, ai que gostoso. E aí, de repente, você tá nessa coisinha quente e confortável e começam a te expulsar daquele lugar. O útero começa a contrair, rompe a bolsa, você fica sem oxigênio, você tem pouco tempo para sair, senão você tá lascado. O útero começa a te contrair para sair, você não tem espaço. Vamos lá. A primeira porta que a gente passou não cabia a gente direito, essa é a verdade. Existe trauma, existe uma área da psicologia que estuda, o parto é tão traumático que deixa traumas no corpo. No corpo. E aí, o que tem o pessoal da Transpessoal fala sobre isso? Que chega um momento, e isso tem acontecido, que a gente aprende a lidar com as dores através do entorpecimento. Por quê? Porque a maioria de nós já nasce chapadaço. Ah, como é isso? Se você não nasceu de parto normal, você já nasceu chapado de anestesia. Olha só, como que nós estamos lidando com o primeiro trauma da nossa vida? Nós estamos nos entorpecendo. Não nós, né? Fizeram isso por nós. E o que a gente vai fazendo à medida que a vida vai indo e os problemas vão surgindo e a gente quer ser aceito e a gente não consegue ser aceito e a gente começa a não se encaixar e a gente não sabe por que a gente não está se encaixando. Aí o que a gente faz para caber nesses lugares? A gente toma remédio, a gente toma Rivotril, a gente bebe. Olha só, a gente se entorpece. A necessidade do entorpecimento para estar num social, para estar na vida, já fala muito dos nossos traumas, ok? Fala muito dos nossos problemas emocionais. O que mais? Né? O que pode indicar que eu tenho um trauma na minha vida? Evitar situações. Quando a gente entra numa evitação constante, e aí a pessoa fala assim... Ah, não, eu não vou lá não, porque eu vou encontrar com a Eduarda e aí eu não me sinto bem quando eu encontro com ela. Aí eu não vou.
Aí a gente começa qualquer situações que pode vir a nos desencadear uma emoção intensa, a gente opta por não fazer. A gente está na Terra para viver, a gente está na Terra para estar vivo, e a coisa que hoje em dia a gente tem mais medo é de sentir. Olha só, a gente morre de medo de sentir. Não, mas aquilo ali. Aí eu faço o quê? Eu me esquivo. Como que a gente se esquiva? Gente, isolamento social tá aí para quem quiser. Até hoje, não é? Como que eu me esquivo? Ah, não vou. Ah, não gosto. Ah, aquele lugar não. Ah, aquilo ali não. E a gente entra no isolamento. Isso está nos dizendo desse medo que nós temos de vivenciar determinadas emoções. Isso vai nos remeter a situações de bloqueios emocionais, ok? O que é um outro ponto importante quando a gente fala de situações de bloqueio emocional? Como que eu consigo saber se existe ou não um bloqueio emocional? Observe a maneira que as pessoas reagem às situações. Olha só, é normal você passar por uma situação de raiva, você ficar chateado e talvez você falar mais alto. É normal você passar por uma situação que a pessoa fale uma coisa que você não gosta e você se sinta triste, você chore. É normal te avisarem que vai ter uma troca de chefe onde você trabalha e você sentir uma ansiedade relacionada. Gente, tudo isso é normal. O que não é normal é você entrar em situações que a reação ela é muito exagerada. O sentir ele é desproporcional ao fato. Isso pode estar nos falando sobre uma questão emocional. Esses dias uma pessoa me contou uma história, essas coisas que você ouve e, né, deixa eu compartilhar com você e você tira suas conclusões dessa história. A pessoa me contando que estava conversando com o namorado e eles estavam conversando e ela virou e faz uma pergunta para esse namorado. E no meio da conversa ela vira para esse namorado e fala: "Você é gay?" Essa foi a pergunta que ela fez. Qual que foi a reação dele? Bateu nela. Vamos analisar isso. Por que um homem... Vamos pegar esse exemplo porque esse é um exemplo comum no Brasil, tá? Por que um homem sai à noite, bebe, de ficar embriagado, vai para um quarto de motel, transa com um travesti, no outro dia, quando ele acorda, que ele vê o que ele fez, ele mata aquela pessoa? Você consegue entender o exagero dessas emoções? Do que isso nos fala? Bloqueio emocional. Olha só, uma pessoa que tem, eu tenho um nojo de gay. Querido, isso fala dos seus bloqueios emocionais. Isso fala sobre a sua sexualidade. Olha só, o que eu vejo no outro que mexe em mim fala da minha história e não do outro. Se eu tenho uma reação exagerada diante de determinadas situações, você precisa olhar para as suas reações e falar: qual que é o meu problema? Qual que é o meu bloqueio? Porque isso está em mim. Então, quando você vê alguém tendo uma reação muito exagerada, acenda o seu radar. Quando você tiver uma reação muito exagerada, acenda o seu radar. Aquilo está falando sobre você. Aquilo está falando sobre os seus traumas emocionais, as suas questões emocionais que até hoje você não conseguiu lidar, ok? Um outro ponto, e aí eu vou falar disso para a gente falar um pouco sobre essas consequências e como a gente trabalha, são pessoas que se escondem através do que eu vou chamar de máscara de positividade. Sabe a galera que não precisa de terapia? Você conhece a galera que não precisa de terapia? Já conversou com eles? Deixa eu te contar como que eles são. A galera que não precisa de terapia, eles não precisam de terapia porque eles sabem como eles lidam com o problema deles. Entendeu? Imagina se eles vão sentar, principalmente a maioria mulher, né? Imagina, eu vou sentar diante de uma mulher, falar das minhas questões, tá maluco? Por que eu vou fazer isso se eu converso comigo mesma? E aí, como que eu tô pro mundo? Pro mundo tá ótimo. Aí, o que nós vivemos? A máscara da positividade. Tá tudo bem. Gente, a nossa sociedade, vamos falar aqui que tá só entre nós, eu e mais 18 pessoas, não tem problema. Olha só, a nossa sociedade é muito hipócrita. Essa é a verdade.
Por que a nossa sociedade é hipócrita? Porque nós temos vou nem falar tudo que eu pensei. Mas olha só, na nossa sociedade extremamente hipócrita, porque ela é, nós mentimos o tempo todo. Deixa eu pegar um exemplo clássico aí que a gente viveu esse ano, parece que tem 50 anos que isso aconteceu, mas ainda foi em 2024. Davi, BBB 24, olha só. Davi no BBB 24 pagou de quê? Bom menino, humilde. Ah, fui homofóbico? Me desculpem, me ensinem. Ah, falei pra uma mulher ficar calada? Ah, não podia. Achei que isso era normal. Ah, me desculpa. Olha que menino legal. Olha que bom menino que a gente faz. Aí ele saiu. No dia que ele saiu, ele terminou com a namorada ao vivo. Que tava pagando de vou casar, vou ter um filho. Essa é a sociedade que a gente vive. É a sociedade. Deixa eu te dar um outro exemplo. Ana Hickman. Não sei se você acompanha o caso da Ana Hickman. Ana Hickman sofreu violência doméstica, sofria há anos, teve coragem de denunciar depois de muitos anos, teve coragem de sair de uma relação abusiva. E desde que ela saiu, desde que ela conseguiu se divorciar dele, que eu nem sei se ela se divorciou mesmo, mas desde que ela conseguiu sair de uma relação violenta, o que o ex-marido dela faz? Violenta ela na internet o tempo todo. Ela começou a namorar, ele foi pra internet chamar ela de puta, falou que ela não sei o que ela enganava ele, processou ela. A mulher não tem paz um minuto. Olha só, ela tá num relacionamento, ela tá sendo abusada. Ela sai do relacionamento, ela continua sendo abusada. Aí, o que a nossa sociedade faz? Porque a gente não tá falando nada disso. A gente põe a máscara da positividade, tá tudo bem. Olha só, tá tudo bem. E aí, o que a gente faz? A gente esconde as nossas emoções. Gente, até a Ana Hickman ter coragem de sair daquele casamento, quantas vezes ela apanhou? Não sei se você viu esses dias que a Angelina Jolie pediu aí uma quebra de um oh meu Deus, de uma gravação lá com o Brad Pitt, tô sabendo das fofocas, tá? Porque ela acusou, falou que ela sofria violência doméstica com ele batia nela. Angelina Jolie, gente. Vocês estão entendendo o nível do negócio? Ah, Adriana, e os bloqueios emocionais? Você sabia disso? Você sabia desses problemas? O fato das pessoas não conseguirem verbalizar isso mostra o quanto que nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. E aí o que a gente vê? Infelizmente, já falei isso várias vezes, mas vou falar mais uma vez, infelizmente o nosso país é o 8º país do mundo em feminicídio. Isso mostra o quê? O quanto de homem bloqueado emocionalmente, reprimido nas suas sexualidades, ok? O quanto que isso esconde no eu sou macho, tá tudo bem, e o quanto isso mostra o quanto que os nossos bloqueios emocionais fazem mal aos outros, que esse é um outro ponto, olha só. O quanto das nossas emoções que a gente não lida, que isso entorna na vida do outro. Quais são as consequências de você ter bloqueios emocionais? São muitos, ok? São muitos. Isso vai aparecer aonde? Em quase tudo na sua vida. Pessoas que têm dificuldade de criar conexões e manter. Ah, não sei porque que sempre tá errado. Começa, termina. Parece que os casamentos têm ciclos, os namoros têm ciclos. Isso pode mostrar bloqueio emocional, que é o quê? O que precisa ser desatado na sua vida? Qual nozinho é esse que te impede de ir para uma conexão profunda? Que pezinho é esse que te impede? Que nó é esse? Que desconfiança é esse? Que medo é esse do mundo? Que medo é esse das relações que ainda te impede de fazer essa conexão? E esse aqui que eu vejo, a gente fica em ciclos repetitivos porque a gente ainda fica repetindo traumas familiares. Essa semana eu comecei a assistir um seriado, semana passada na verdade, mas eu tô devagar nele. Chama Gatinhos Explosivos. Na Netflix, é um desenho. Deus vai ser castigado e Deus vem para o mundo como um gato. É muito interessante, gente. E o diabo também. Então Deus e o diabo estão no mundo em formato de gatos. E acontece uma situação lá que eles mandam o pessoal pro inferno.
É um desenho animado, tá? Só pra você sentir. E aí, quando eles entram no inferno do adolescente, porque tá a mãe e o filho adolescente. Eles entram no inferno do adolescente. E aí, o primeiro lugar que eles entram numa loja de departamento com as mães metindo as roupas nos filhos. É engraçada a cena. Olha só. Nesse processo que ela tá lá, chega uma hora que ela tá ajudando ele e chega uma hora que ele começa a reclamar. Para, você só faz isso, você só me controla, você não gosta de mim. Aí ele começa a verbalizar, você é meu inferno. Ele começa a ter uma DR com aquela mãe ali no meio do inferno e falando pra ela tudo que ele não gostava, tipo assim, tudo que ela estava fazendo que ele não suportava. E aí quando ele faz isso, ela vira e ela fica meio em choque assim de ouvir, tipo, não é isso que eu tô fazendo. E aí nesse processo que ela tá meio em choque, ela começa a falar o que a mãe dela fazia com ela. Imagina o que acontecia. Ela fazia com o filho o que a mãe fazia com ela. Aí ela fala, eu não tenho relacionamento com a minha mãe. É quando ela se dá conta, é bem interessante, no meio do inferno que, isso já é interpretação minha, tá? Eu não consegui terminar de assistir o episódio, mas ela se dá conta que se ela não muda com ele, a história vai ser igual à história da mãe. Vocês entendem o que eu quero dizer? Olha só, quando eu tenho um trauma, eu tenho lá uma infância que eu fui abusada, que eu fui negligenciada, que eu fui super protegida, né? Que vai me gerar N traumas. Quando eu crio uma defesa emocional em relação a isso, sem tratar, o que eu estou escolhendo fazer é repetir o mesmo padrão de comportamento que fizeram comigo. É isso que acontece. E aí eu entro nessa mesma repetição. Eu faço com os meus filhos o que os meus pais fizeram comigo, mesmo sem querer. Eu só mudo o modus operandi de fazer isso. E aí, olha, eu perpetuo aquilo. Isso significa o quê? Trauma, tem bloqueio emocional na sua vida. Pessoas que têm muita baixa autoestima, pessoas que têm muita dificuldade de tomar decisão, lidar com feedback. Você vai dar um feedback na pessoa, parece que você está violentando a pessoa. A pessoa entra numa situação de estresse. Por quê? Trauma. Você precisa entender que você tem um bloqueio emocional em relação àquilo. Existe alguma coisa ali, ó, que está ativando você emocionalmente, que está nos remetendo, sim, a questões emocionais que provavelmente você desconhece a seu respeito. Ok? Então, essa é uma questão. Você quer ver como os traumas também nos afetam? Reduzem a nossa produtividade, a nossa motivação. Você quer ver um lugar de trauma comum? O lugar da esquiva, né? A Nick até comentou isso aí, o lugar da esquiva. Porque eu começo a ter tanto medo que eu começo a não fazer. Teve um dia, eu comecei a ser empresária, vamos dizer assim, em 2018. Acho que em 2018 eu abri minha primeira empresa, 18, 19. De lá pra cá, eu já abri 5 e fechei 3. Abri 5 empresas, fechei 3. Olha só. Aí, quando eu fui abrir a quarta, eu não tinha aberto a quarta ainda não. Tinha aberto 3, fechado 3. Não, aí tinha aberto mais uma, que é uma que eu tenho, e abri mais uma. Quando eu fui abrir essa quinta, eu fui abrir em sociedade. Então, as 3 empresas que eu tinha aberto e fechado, eu tinha aberto sociedade, depois eu abri uma empresa só eu, e depois eu abri uma outra empresa que eu ia entrar numa outra sociedade. E aí, quando surgiu a possibilidade, começamos a conversar sobre isso, sobre abrir e tal, eu comecei a ter dúvida, eu não sei se eu quero, eu não sei. Aí um dia minha esposa virou pra mim e falou assim, me fala, porque a gente acaba não falando, não sei se você tem esse problema. Ela falou, me fala, qual que é a questão, por que a sua dúvida, qual que é a dúvida? Aí eu falei, a minha dúvida é se eu for fracassar de novo. Aí ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, ficou aquele climão, quando algo é dito, sabe? Ela falou, uai, mas aí você não vai fazer? Como que é isso? Eu falei, pois é, olha só, isso acontece com a gente. Eu falei, poxa, por que eu tô indo pra minha quarta sociedade se as minhas 3 primeiras deram errado? Aí ela falou, ok, mas aí porque deu errado você também não vai fazer?
É isso que nós fazemos, entende? Depois eu abri a quinta. Estamos com ela aberta, tá dando certo por enquanto. Tá dando certo. Olha só, quando a gente passa por muito fracasso, é muito relacionamento que deu errado. Quando você passa por muita situação de términos, rejeição, desemprego, todas essas situações vão fazer o quê? Não faça mais nada. Não corra mais riscos. Faz sentido isso aqui? O medo do fracasso nos faz fracassar novamente, pela nossa falta de tentativa em construir coisas novas. Então, esse é o perigo esse é o risco que a gente corre quando a gente tem bloqueios emocionais não resolvidos. Faz sentido? Gente, alguém pode me informar o meu horário? Que eu tô super perdida. Em termos de hora, só para eu saber aqui como que eu tô. Oi, Jéssica, tudo bem? Alguém? Deve estar com delay, né? Beleza. Beleza, obrigada. Olha só, não tem como não ter bloqueio emocional, acho que esse é um ponto. O bloqueio emocional vai sim comprometer muito a nossa vida, esse é o segundo ponto, ok? Vai nos impedir de viver uma série de coisas. A questão é, como que eu lido com eles? Quero falar sobre isso pra gente caminhar pro final da nossa live, ok? Como que eu lido com eles? Eu tenho falado muito sobre isso. Se você assistir minhas últimas lives, você vai ver que já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. Que é o quê? Como que lidamos com emoções? Lidamos com emoções reconhecendo e aceitando as emoções. O seu pior inimigo vai ser sempre o inimigo invisível. Aprenda isso. O seu pior inimigo é o seu inimigo invisível. O seu pior trauma é o trauma que você não conhece. Eu já ouvi pessoas falando assim, não, eu tenho medo de ir para terapia. Uma vez uma pessoa falou isso comigo. Não, eu tenho medo de ir para terapia e descobri que eu fui abusada sexualmente. Eu falei, se você tem essa desconfiança, aí sim que você precisa ir para terapia. Porque se houve um abuso sexual na sua vida, não importa se você sabe ou não, isso controla o seu comportamento em muitas esferas, mais do que você imagina. A gente tem medo de descobrir as coisas. A gente precisa descobrir as coisas para conseguir transformá-las. A gente tem que abrir o armário e ver os monstros. A gente precisa olhar debaixo da cama. Como que eu lido com traumas? Precisa reconhecer e aceitar. Precisa ir para um lugar de autoconhecimento que é um lugar de descoberta. O que eu sei? Eu não sei. Já falei isso, né? O Jung foi um cara, o Jung fala, sou eu mesmo uma questão colocada no mundo. Se eu não der minha resposta, alguém vai dar. Gente, se a gente não se permite uma jornada para que a gente se conheça, nossos traumas, nossos problemas, o que foi, o que não foi, como isso nos afeta hoje, a gente passa vivendo uma vida, às vezes, medíocre e chamando isso de destino. Não foi destino, foi a sua falta de autoconhecimento a seu respeito que não te proporcionou uma transformação, porque você podia ter se transformado. Olha só, por que você não fez? Porque você não teve coragem de reconhecer, de aceitar, ok? Então, qual que é o primeiro passo? Reconhecer e aceitar. Eu acho que eu tenho um trauma. Passou da hora de você ir para terapia, porque a terapia era na hora do trauma. Como você acha? Porque já passou. Essas coisas, essas linhas invisíveis emocionais, elas têm muito efeito sobre nós. Porque olha só, tá tudo em nós, a história tá em nós. Quando a gente tem um campo na área de psicologia dentro de psicologia comportamental, chamada ressurgência. O que eles começaram a estudar com ressurgência? Eles queriam ver como que se dava o nosso processo de variabilidade comportamental, como que a gente varia o comportamento. E o que eles descobrem? Eles criam uma história de aprendizagem naquela pessoa. Depois que eles criam uma história de aprendizagem, eles colocam a pessoa numa situação que nada vai dar mais certo e ela vai precisar começar a variar o comportamento. O que eles descobrem?
que quando ela começa numa variação comportamental, a variação comportamental dela está relacionada à história pregressa de aprendizagem. O que isso significa? Significa que hoje, aos meus 44 anos, quando eu tenho uma situação de muito estresse emocional, um volume emocional muito intenso, ou eu passo por uma situação que eu não sei como eu vou me comportar, o que eu faço? Eu vou pegar esses 44 anos de história e eu vou tentar achar neles um lugar para eu conseguir fazer para eu conseguir me comportar. Tudo bem? O que isso significa na prática? Olha só, que se eu não sei quais são os meus problemas, quais são os meus traumas, o que vai acontecer na prática? É que eu tô me comportando aqui com a Bianca, com a Isabela, com a Lídia, com a Carol, como se eu estivesse reagindo emocionalmente a muitas outras pessoas ao longo da minha vida. E não tem necessariamente a ver com ela, entende? Olha só, quando um homem enche a cara, transa com um travesti, mata esse travesti, isso não tem nada a ver com o travesti. Isso tem a ver com os traumas e os conteúdos reprimidos daquele homem que não consegue lidar com a sua sexualidade. Saber isso, e aí, né, tô falando do outro, mas vamos pensar na gente. Quantas violências a gente faz com os nossos parceiros, com os nossos filhos? Por quê? Porque nós temos bloqueios emocionais que nós não lidamos e nós simplesmente aprendemos a ser pessoas reativas. O problema está em nós. Nós precisamos mudar, ok? Como que eu faço, né? Preciso reconhecer, preciso aceitar, preciso me autoconhecer. Precisa reformatar seu banco de dados. Olha só, tô viajando aqui nessa live, mas deixa eu te ensinar uma coisa, tanto que isso pode mudar a sua vida, tá? Nós precisamos aprender a editar o nosso banco de dados emocionais. Eu tenho 44 anos de história, isso significa que eu tenho 44 anos de traumas, condicionamentos guardados no meu HD. Nós não temos perda, a não ser que eu entre numa perda cognitiva, que eu espero que não aconteça. O nosso banco de dados, ele se mantém intacto da nossa infância até o momento que a gente vai morrer. Isso significa o quê? Eu não posso deletar, eu não posso chegar lá no momento da minha vida e deletar aquele evento. Mas o que eu posso fazer? Eu posso formatá-lo. Então, hoje eu quero te ensinar a formatar seu banco de dados emocionais. Como que você faz isso? Por que nós criamos bloqueios emocionais? Porque nós vivenciamos traumas. Quem foram os algozes da nossa vida? Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos namorados, os nossos professores que nos chamaram de burros na infância quando a gente estava aprendendo. Essas pessoas nos feriram. Essas pessoas questionaram a nossa identidade. Essas pessoas falaram que nós não éramos capazes. Essas pessoas, intencionalmente ou não, porque essa não é questão, elas criaram cicatrizes na nossa vida, ok? Então a gente tem um monte de cicatriz, um monte de gatilho, um monte de pontinho gatilhado aqui que a gente vai recebendo ao longo da vida. Se o outro me feriu, como que eu me curo? É no outro também. A autora da FAP, ela vai falar sobre isso. Se o outro nos fere, é o outro que me cura. Então, quando eu tenho um trauma emocional e eu me distancio e eu paro de me relacionar, você nunca vai curar o seu trauma. Porque o seu trauma de uma relação ruim vai ser curado numa relação boa. Essa é a verdade. O trauma de uma relação com um professor que me fazia me sentir a pior pessoa do mundo vai se curar numa relação com um mestre ou com um novo mentor que vai te mostrar como é bom alguém poder te ensinar algumas coisas. Se os nossos traumas são feitos no outro, por sermos indivíduos sociais, é o outro que nos cura. Ah, mas eu não vou no meu pai, eu não tenho como voltar na minha professora. Por isso que as pessoas fazem terapia. A FAP vai defender muito isso. O que é a terapia? É uma relação de cura.
Como que eu crio uma relação de cura com o meu paciente? Quando eu permito que ele vivencie uma relação saudável. Quando eu rio com ele, quando eu choro com ele, quando eu ouço ele sem julgar. A gente sabe qual que é a verdade? A relação que nós temos com o nosso terapeuta devia ser a relação que a gente teria com as pessoas mais íntimas da nossa vida. Uma relação verdadeira, saudável, honesta, que o outro pode falar das emoções dele sem ser julgado, que eu posso falar das minhas emoções enquanto terapeuta sem ser julgado. É uma relação saudável. Isso permite o que aos nossos pacientes? Que eles se curem, que eles vivenciem novas expressões emocionais. Formatar é mais do que ter resiliência. Para mim, resiliência vamos lá. Resiliência é a capacidade de flexibilizar. Formatar é amolecer o seu HD. Deu para entender? Porque olha só, esse lápis, ele é duro. Nem tão dura essa caneta. Ela não é resiliente. Se eu forçar demais, ela vai quebrar. Eu sinto aqui ela já indo pro limite se ela quebrar. Ela é rígida. Ok? Só que para ela ser resiliente, eu teria que mexer na estrutura dessa caneta. Eu teria que conseguir pegar essa caneta e conseguir transformá-la numa coisa mais maleável. Se eu consigo mudar a forma dela, nesse sentido, a estrutura, ela consegue ser mais resiliente, olha só. Ela consegue ser mais flexível nesse momento. Como que nós fazemos isso? É quando a gente trabalha a rigidez cognitiva no paciente. Quando eu viro para aquele paciente que só pensa de um jeito, e eu brinco com os meus pacientes, tem dia que eu falo, hoje eu vou fazer papel do advogado do diabo. Aí eles falam, não, mas eu não vim aqui para isso. Eu falo, você vê isso aqui não sabe. Olha só, quando eu brinco com eles que eu vou fazer papel do advogado do diabo, o que eu tô querendo fazer na verdade? Eu vou assumir diferentes perspectivas para ajudar ele a ver aquele problema por diferentes ângulos, para que ele possa aumentar o conjunto de informações que ele tem para ele poder tomar uma decisão. Então, quando eu vou flexibilizando, isso vai te permitindo uma reinterpretação. Deixa eu te dar um exemplo aqui, que não tem nada a ver, mas eu acho que tem a ver. Falando essa coisa do trauma, né? Só para a gente entender isso. Meus pais se separaram, eu estava lá com os meus 5 para 6 anos, mais ou menos. Minha mãe devia estar lá nos seus 46, por aí. Quando ela se separou, ela foi para o Rio com eu e mais meus 2 irmãos. Então, ela foi para o Rio com os meus 3 irmãos e tal, e a vida seguiu. Eu não tenho uma relação tão próxima com a minha mãe, sempre fui mais próxima do meu pai. E eu acho que isso deveu muito por uma série de coisas, pela convivência no Rio, por uma infância traumática ali em muitas esferas, ela precisando dar conta disso e tudo mais. Então, eu sempre tive essa relação com a minha mãe, de respeito minha mãe, sempre tratei bem, mas não quero muita intimidade. Quando eu entrei na menopausa, há 2 anos atrás, que a minha vida entrou no liquidificador e tudo começou a mudar, muitas coisas com certeza, eu comecei a olhar para minha mãe diferente. Porque eu comecei a olhar para minha mãe e eu pensei, caramba, minha mãe tinha praticamente a minha idade quando ela se separou. E quando minha mãe se separou, lá para os seus 45 anos mais ou menos, minha mãe entrou na menopausa nessa idade. Eu pensava, cara, minha mãe estava na menopausa. Pensei, bicho, se eu tivesse na menopausa com 3 crianças, eu tinha matado. O meu irmão, ele era terrível, gente. Meu irmão tem déficit de atenção e hiperatividade severo. Meu irmão era, sabe aqueles meninos atentados no último? Meu irmão era essa pessoa. Minha irmã boazinha e eu irritadinha a vida toda. E eu comecei a fazer esse exercício. Caramba, como que deve ter sido difícil. Caramba, ela não devia estar dormindo direito. Nossa, 3 crianças. Caramba, você ter coragem para se divorciar 40 anos atrás. Eu vejo meus pacientes hoje não têm coragem de sair de casamento, é difícil sair de casamento. E aí eu comecei a fazer esse exercício. Quando eu começo a fazer esse exercício, eu tô formatando o meu banco de dados.
Então eu começo a olhar para minha mãe, eu começo a olhar para uma série de comportamentos que me gerou mágoas, uma série de coisas, e eu começo a pensar, nossa, será que eu deveria ter mágoa por isso mesmo? Nem sei se no lugar dela eu conseguiria ter feito isso. Quando eu começo a fazer isso, eu estou fazendo um exercício de flexibilidade cognitiva. Eu estou melhorando o meu banco de dados, eu estou jogando novas informações. Talvez se eu nunca tivesse passado por isso nesse momento, talvez eu tivesse dificuldade de fazer isso. Assim, não estou querendo assustar ninguém não, mas a menopausa é uma parada difícil. Eu não sabia que era tão difícil. Se me contaram, eu confesso que eu não ouvi. Quando a gente vai para um lugar que eu realmente consigo me colocar e eu consigo sentir aquilo, e eu vou tendo. Porque olha só, a menopausa na minha vida é uma nova experiência que eu vivencio. Essa nova experiência me torna capaz de olhar para um negócio na minha vida de 40 anos atrás e trazer um outro olhar sobre aquilo. Às vezes, formatar o banco de dados do meu paciente é levar ele para exposições controladas, mas é levar ele a se permitir viver coisas novas. É levar ele a falar, tá bom, não deu certo o último relacionamento. Realmente, foi péssimo. Mas isso significa que nenhum outro vai dar? Ok. E não deu certo por quê? Porque durou 5 anos? Ué, não foi legal? Não foi bastante? Vamos seguir. Um grande problema que acontece, os terapeutas sabem disso, o que eu vejo que acontece muito? A gente é cheio de trauma, essa é a verdade. E o que nós fazemos? Nós nos fechamos. A gente se fecha, aí a gente vai para terapia, aí a gente vai para terapia para ouvir o que do nosso terapeuta? Você precisa se abrir para o mundo, né? Você precisa parar de se esquivar, você precisa se permitir viver, você precisa fazer com medo. Hoje eu estava atendendo, eu estava conversando isso com um paciente meu. Ele falou, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer. Eu falei, que bom. Na prática, significa que você precisa fazer situações desconfortáveis. Você precisa se colocar em situações de desconforto. Por quê? Porque você precisa se expor a situações novas. Situações novas vão te gerar desconforto. E como que eu faço para crescer sem desconforto? Na hora que você descobrir, eu também tô querendo saber. Ok? Formatar o nosso banco de dados é essa capacidade de até mesmo reinterpretar situações. É conseguir ter um olhar distante para falar, opa, peraí, eu consigo analisar isso aqui de uma outra maneira. Por que a meditação ela é tão importante, a atenção plena, né? Por que a gente fala tanto sobre isso, trabalha tanto sobre isso? Principalmente porque a meditação vai te ajudar a fazer o exercício da reinterpretação. Como? Como um dos treinos dela é desconectar um pouco do que você está sentindo e pensando e atuar como observador, você é possível de fato conseguir ler aquelas situações de diferentes maneiras, ok? Quando você está envolvido no negócio, você não consegue fazer isso. Tudo bem, gente? Tô terminando, tá? Último ponto. Faça terapia, nem coloquei isso como ponto, tá? Mas tô te dando algumas dicas aqui, mas na prática, muitas vezes a gente vai precisar do outro para nos guiar por esse caminho aí, ok? Principalmente dependendo do volume de traumas emocionais que a gente carrega. 5, pra gente finalizar. Você precisa tomar uma decisão. Olha só, você assiste live, você faz terapia, você não faz terapia, mas você, sei lá, faz a sua própria autoterapia. Você entende, você lê os livros e fala, nossa, olha, eu tenho um bloqueio emocional. Olha, eu tenho essa dificuldade aqui. Tudo isso é importante? Com certeza absoluta, não tem a menor dúvida sobre isso. Isso é muito importante. Só que existe um último ponto que eu acho que é o ponto mais importante quando a gente vai falar sobre traumas e sobre vencer bloqueios emocionais. Que é o quê? Quero vencer um bloqueio emocional na minha vida. O que eu faço? Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa decidir se você vai ser realmente o ator principal da sua história ou se você vai ser coadjuvante. Quando eu vivencio traumas na minha infância,
Um parto traumático, uma infância traumática, uma adolescência traumática, um início de vida adulta traumática, ok? Quando eu olho para essa história que me vem me embarreirando emocionalmente, e eu olho para ela e eu falo, melhor não fazer nada, você se torna um coadjuvante. Por quê? Passar a vida condicionando você. Os primeiros anos da sua vida você estava sendo totalmente programado praticamente. Não que você não tenha uma influência, mas pouca influência, então você está recebendo lá um código, que são todos os comportamentos que vão sendo te ensinados até esse momento. E aí você chega no momento da sua vida e fala, caramba, tem um monte de coisa dando errado, tem um monte de coisa que eu não gosto, eu tô tendo um monte de respostas emocionais que eu não devia estar tendo. E aí você se vê nesse lugar e aí você tem uma decisão. Ou você continua sendo o papel que escreveram para você, ou você decide ser o dono da sua vida, ok? Esse é o ponto. É muito difícil você realmente vencer bloqueios emocionais enquanto você não decide ser o dono da sua vida. Decidir ser o dono da sua vida é muitas vezes decidir desagradar, é decidir falar para as pessoas que você não é aquela pessoa, que você é aquela pessoa para elas, mas aquilo não é você. Aquele é o papelzinho que você interpreta. Esses dias eu ouvi o Jim Carrey falando, não sei se vocês acompanham ele ou veem alguma coisa dele. O Jim Carrey é um cara que tem depressão, ele fala abertamente sobre isso. Ele tem uma depressão crônica aí que ele trata já uma vida inteira, um comediante. E numa das falas dele, que estava circulando na internet, ele traz a seguinte fala, que a depressão é quando o seu corpo fala, não aguento mais ser esse personagem. A depressão é quando o seu corpo, a sua química do corpo fala, olha só, se for pra ser essa pessoa aqui, ó, não quero mais, tô fora. Quando esse momento chega na sua vida, ou você morre e ressuscita em vida, ou você só morre. Essa é a verdade. Porque, de fato, para você sair de uma depressão, ou você sai uma outra pessoa, ou às vezes você não sai. Porque você precisa se permitir reconstruir o personagem. E aí, na reconstrução do personagem, é reconstruir de ser quem você quer. E às vezes ser quem você é não é ser o que a sociedade quer de você. Não é ser o que seu pai quer de você. Não é ser o que seus irmãos querem de você. Não é ser, sabe? Não é ser. E aí, o que acontece com os nossos traumas muitas vezes? A gente não percebe. Eles nos deixam no cercadinho. Eu brinco que tem pessoas que vão viver a vida toda no cercadinho. O que é viver a vida no cercadinho? É viver a vida que os seus pais acharam que seria melhor para você. A gente precisa decidir. Tô terminando, tá? Me dá 2 minutos aí que eu vou terminar. Esses dias eu tenho TikTok. Me sigam no TikTok, gente. Eu também tô no TikTok. Caso você não saiba, me siga lá no TikTok. Mas apesar de eu estar no TikTok, eu não sou uma pessoa do TikTok, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Só que aqui eu falo a verdade, tá? Então, não vou mentir pra vocês, não. E a minha esposa começou, ela não tem TikTok, mas ela usa o meu TikTok. Entendeu a situação, né? E a gente conversando sobre TikTok, ela tava consumindo TikTok e ela me contando das coisas que existem no TikTok. Ela falou, Adriana, você não sabe das coisas. Ela me contando as coisas. E algumas pacientes minhas começaram a trazer coisas do TikTok, eu comecei a entender um pouquinho mais do TikTok e comecei a ficar um pouco escandalizada com o TikTok. E eu fui conversar com uma amiga minha sobre isso. E falando sobre isso, eu falei, caramba, o TikTok. Ela falou, Adriana, o TikTok são pessoas vivendo. E as pessoas que estão no celular são as pessoas que estão assistindo. Ela falou, esses dias eu cheguei em casa, minha sobrinha estava lá. Quando eu vi, ela estava no celular, vendo uma criança brincar de boneca. A boneca dela estava do lado e ela estava vendo uma criança brincar de boneco. Hoje nós estamos vivendo num momento que nós somos consumidores de conteúdo. Quanto conteúdo você consome? Quantas pessoas você segue? Qual a quantidade de informação que você consome? A gente tem aceitado as coisas passivamente. A pessoa fala uma coisa que ela é verdade. Gente, pelo amor de Deus, cada merda que tem na internet. Não, mas se tá na internet deve ser verdade.
Nós somos consumidores de conteúdos, aceitando passivamente verdades que as pessoas estão nos trazendo. Como que eu saio do ciclo da minha vida? Eu quero mudar minha vida, eu quero viver. Você precisa se tornar criador do seu próprio conteúdo. Você precisa criar a sua própria identidade, a sua própria verdade. Vocês entendem essa questão? Eu tenho falado isso com algumas pacientes minhas. Você nunca vai sair desse lugar enquanto você não tiver voz. Enquanto você não aprender a falar sobre isso. Enquanto você não conseguir fazer isso, enquanto nós não conseguimos criar a nossa própria identidade, criar o conteúdo da nossa própria vida, além de sermos coadjuvantes, essa é a verdade, a grande verdade é que a gente vive adoecido. Eu tenho ouvido muito Johnny Hook. Se você não conhece, e eu vou terminar a live falando dele, tá? Para encerrar isso aqui. Adoro Johnny Hook. Adoraria ser amiga dele. Se alguém for amiga do Johnny Hook aí, pode falar que eu tenho muito interesse em conhecê-lo. Adoraria bater um papo com ele. Acho que seria uma noite super interessante. E eu tenho ouvido muito ele, né? Tenho consumido bastante ele. E eu fico viajando, porque não sei se você conhece ele, mas ele é andrógeno, não sei exatamente se ele se coloca assim, mas ele tem essa mistura do masculino e do feminino. E eu acho isso muito interessante. E eu fico vendo ele me encantada, assim, eu tava falando isso com a minha esposa, eu falei, olha, como que o mundo precisa do Johnny Hook? Eu tenho certeza, nem o conheço, mas eu tenho certeza do quanto que ele é representativo para uma série de pessoas que existem. E a gente estava conversando sobre isso, e aí eu fui atrás da história dele, fiquei curiosa, falei, não, eu quero conhecer mais dele. E eu fui atrás dele, e o nome dele é John, né? E eu falei, caramba, ele nem mudou muito o nome dele, né? O que é muito comum a gente ver com os artistas? Eles criam o nome artístico, né? Então eles criam um persona, eles são um persona naquele momento. Mas o Johnny Hook, ele não é uma persona. Ele é ele, o nome dele é dele, né? Ele é John e agora ele é Johnny. E a gente estava conversando sobre isso. Ele é um homem gay, nordestino, de Pernambuco, lá de Recife, nascido em Recife, que canta música que talvez vai escandalizar algumas pessoas. Os clipes dele vão escandalizar muito mais, não vou mentir para vocês. E que ele canta que ele quer ser aceito porque ele é. E aí a gente estava conversando sobre isso e eu falei, caramba, teria sido muito mais fácil ele ter continuado onde ele estava. Gente, é muito mais fácil você ser hétero na nossa sociedade. A prova disso é que tem um monte de gay casado com mulheres e mulheres gay casadas com homens, que tem casos extraconjugais, mas que não conseguem admitir, nem que são, não conseguem viver, se mantém nisso. Isso acontece. Olha só, na nossa sociedade se tornou mais fácil a gente ter uma persona lá dos nossos muitos bloqueios emocionais e esconder quem nós somos. E qual que é o desafio? Ser quem nós somos. O desafio na vida ao ser protagonista é sabermos quem somos nós e vivermos quem somos nós. Para além da quantidade de traumas que nos foram postos, entende? Por quê? Porque a gente conseguiu, cortá-los. Para quê? Para construir a história que nós gostaríamos de viver. Tudo bem? Viajei, vou parar por aqui hoje. Hoje, saudade. Gente, vou encerrar por aqui. Espero que você tenha gostado. A live vai ficar disponível aqui. Ela tá disponível também no YouTube, ok? Então você que não consegue assistir a live no Instagram, me segue lá no canal do YouTube que você vai ter com as lives disponíveis também, ok? Se você tiver sugestões de tema, nos mandam, ok? Agora a gente mudou um pouco o formato e a gente está decidindo a live na semana para ficar com a coisa com um pouco mais de emoção, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí na próxima semana, ok? Tchau, gente. Boa semana para vocês.